Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aqui na Astrológica 2022, na sala 2, e recebendo mais amigos meus fantásticos aqui. Titi Vidal, grande amiga, conhecida, e também Sérgio Mota, grande amigo, companheiro de todas as horas aí também. E essa nossa sala, continuando as reflexões da Astrologia 2022, na Astrológica desse ano, falaremos sobre astrologia na mídia, fast food ou à la carte. Ultimamente, a astrologia, como em tantas épocas anteriores, se torna um assunto do momento, desta vez utilizando as redes sociais em todas as suas formas para falar sobre um tema instigante e curioso, mas nem sempre divulgando a astrologia de modo correto, sendo superficial e sem consistência. Titi fez um trabalho muito interessante há uns anos atrás sobre astrologia e mídia, né? E Sérgio Mota, também ilustrador publicitário, conversar sobre esse assunto tão interessante. Mas, antes de tudo isso, o que faz a astrologia tão interessante que as pessoas sempre seguem em qualquer mídia social? Titi Vidal. Pois é, acho que ela é tão interessante que a gente está aqui, né? Pois é. Firme e forte, como a Celisa comentou, a Márcia, você, né? A gente começa a astrologia, a gente não larga mais, né? Ela é instigante, ela é apaixonante e ela ajuda a gente a entender o que a gente vive, né? Então, eu acho que em momentos, principalmente mais desafiadores, a astrologia acaba ganhando mais audiência. Sérgio. É isso, né? Eu acho que o que torna interessante é o fato... É mapa, né? As pessoas, elas buscam por seus mapas, elas buscam seus caminhos, né? E a astrologia está sempre em voga quando as pessoas estão empenhadas nessa busca, no meu entendimento. Às vezes, as pessoas buscam mais, outras épocas um tanto quanto menos, né? Como tudo na vida é cíclico, mas eu acho que as pessoas, elas querem se conhecer, elas querem conhecer melhor o próximo, e a astrologia, acho que todos concordam aqui, é uma excelente maneira da gente fazer isso, né? Então, eu acho que é por aí. Agora, o momento agora das mídias sociais, certamente que é, e é um canal importante para divulgação. Divulgar é uma coisa importante em qualquer mídia, né? Desde os TikToks, que é interessante, é divertido, mas nem tão importante, mas enfim. Mas o que traz essa condição da astrologia atualmente, se está tão em moda como sempre esteve, mas de modo tão alucinante agora, né? O que faz essas pessoas buscarem tanto essa astrologia agora na explicação somente o signo? O que esse momento faz com que as pessoas busquem isso? Evidente que o mercado fornece à sociedade o que ela quer também. Nós vivemos um momento agora um tanto estranho socialmente, politicamente também, né? E parece que a astrologia ela ficou mais em voga ainda. Por quê? O que esse público está buscando, afinal de contas, nessa astrologia? Então, quando a gente fala de signos, né? Eu sempre imagino que assim, signo é o que quem tem pouca noção sabe qual é seu próprio signo, né? Então, acho que essa acaba sendo uma motivação para as pessoas buscarem. E eu acho que muitos dos que não sabem profundamente é o que eles sabem. Então, é o que eles divulgam, né? Então, até pegando carona no que vocês falaram na mesa anterior, a gente vê que as páginas que são mais seguidas de conteúdo astrológico, em geral, não são produzidas por astrólogos. Em geral, elas falam de signos, que é onde a gente consegue ter um acesso à informação mais facilitado, é onde as pessoas conseguem se informar. E a gente tem, né, essas páginas de meme, que são engraçadas, que para a gente que é astrólogo não é, né? E às vezes eu vejo gente assim, se pega, né, achando engraçado da área do outro, né? Quando a gente vê piada da área do outro. Só que quando a gente vê da astrologia, a gente não gosta. Então, acho que é muito importante, né? Eu acho que as pessoas buscam o signo, então, muito por conta de que é o que elas sabem sobre ela. Mas eu acho que é o nosso papel como astrólogo a gente também divulgar e informar o que é e o que não é astrologia. Acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né, Robson, para não demonizar a mídia, porque, na verdade, o problema não é a mídia, são as pessoas que fazem a mídia
E a mídia ela é um reflexo da sociedade. Então, a gente tem esse problema que a gente vê na astrologia, na verdade, em todas as áreas. A gente pode conversar com gente de qualquer área, a gente vai ter os mesmos problemas se repetindo. As pessoas elas querem uma informação rápida. E o que é rápido na astrologia? O signo, né? Porque chega em casa, já começa a complicar. Né? Você falar de planeta na casa, já começa a ser ali uma coisa mais complicada para quem não entende o pensamento astrológico, justamente. Né? Então, cabe a nós, astrólogos, ocupar também esse espaço, e é um desafio muito grande, né? A gente acaba tendo até uma espécie de concorrência desleal o tempo todo, porque tem lá as pessoas carismáticas com 1 milhão de seguidores falando bobagem, né? Tem gente, inclusive, divulgando curso sem nunca ter atendido, sem nunca ter praticado, né? Como que você pode ensinar uma coisa que você não pratica, por exemplo, mas o nosso papel está ali. Agora, eu entendo uma coisa, eu não sou um publicitário, não estou na área, mas você consegue vender para o público uma coisa que é boa, importante, significativa. O tipo de público que existe hoje, ele quer respostas rápidas, não só em termos de conhecimento, mas em termos de conhecimento, de educação. Mas o que eu sou, como é meu namorado, meu crush, né? Como é isso tudo. Então, elas buscam alguma coisa nesse sentido. E a astrologia sempre teve essa condição. Como eu sou, como o outro é, e como eu me relaciono com o outro. E, lógico, isso cada vez mais agora com a mídia também. A gente consegue, existem recursos que a gente pode, de repente, passar para essas pessoas, preencher essas necessidades de um modo mais correto, sem ser sério, sem ser sério, né? e antiquado. Como se faz essa abordagem? Como é que se faz esse tipo de condição? Bom, então, no meu entendimento, eu concordo inteiramente com a Titi quando ela diz que as redes sociais, as facilidades que a gente tem de comunicação hoje, elas tornaram essa comunicação, elas transformaram essa comunicação de uma forma exponencial, né? Então, qualquer um hoje, de qualquer lugar, pode falar para milhares, talvez para milhões. Né? Paralelamente, então, isso não é um problema só da astrologia, é um problema geral. Tem um monte de gente falando que não deve sobre um monte de coisa, porque não tem embasamento para tal. E a astrologia não ia fugir disso. Né? Ao mesmo tempo, a gente está vivendo, principalmente entre os mais jovens, a cultura do instantâneo, do efêmero e do superficial. Né? Uma certa googleização das coisas, né? Se é que a gente pode usar esse termo. Ou seja, a gente tem acesso a uma porrada de coisas, mas ninguém tem muita paciência para se aprofundar nessas coisas. Logo, existe um público, existe um receptor para essas mensagens todas, né? Então, essa galerinha que faz piadinha sobre astrologia, essa galerinha que está ali na mídia fazendo graça, sem embasamento, que, por sinal, como a Titi pontuou, são os que têm maior número de seguidores, de cliques, de curtidas, de compartilhamentos, de engajamento e assim por diante. Existe voz para elas, senão elas não estariam ali. Né? Aí a gente fica no meio termo, né, cara? Porque a gente estuda e a gente quer se comunicar com essa galera, mas a gente quer levar uma seriedade para o nosso discurso. Porém, essa seriedade, ela não desce bem. Eu acho que cabe a gente se reinventar um tanto quanto nesse quesito, entendeu? Não estou querendo dizer que a gente tem que pendurar uma melancia no pescoço e começar a fazer gracinha para redes sociais, porque exatamente, dancinha em TikTok. É porque tem uma demanda do engraçado, né? Eu acho até importante assim falar isso, porque eu faço bastante coisa para mídia, é muito comum vir brifado assim, tem que ser divertido, tem que ser engraçado. Aí eu não sou engraçada. Eu sou engraçada com os meus amigos, eu não sou engraçada na hora de falar, de passar. Eu acabo até saindo muitas vezes. Eu queria só, desculpa te interromper, vocês falaram desse encontro que veio o pai de Ogum, não sei o que lá atrás.
E isso continua acontecendo. Eu vivo perdendo coisa também, assim, ou de dar entrevista, até trabalho bem remunerado mesmo, porque você pergunta, mas quem mais vai? E aí é a pessoa que faz gracinha na rede social, é o outro que não é astrólogo. Isso continua, infelizmente, existindo, apesar de existir um conhecimento maior sobre o que é a astrologia hoje. Eu acho assim, só para completar essa parte, eu acho que quem faz gracinha não tem muito conteúdo, entendeu? O cara é quase obrigado a fazer gracinha, porque se botar o cara aqui para conversar, o cara não conversa, né? Mas, só para complementar isso, eu acho assim, eu fiquei muito feliz quando eu fui chamado para essa mesa, né? Primeiro com vocês, né? Feliz, essa é felicidade. Primeiro com vocês, né? Porque eu já fiz mesa com a titia aqui. Segundo, porque estamos todos aqui, né? Presencialmente. Eu estava morrendo de saudade, consegui cumprimentar um monte de gente que eu não via faz tempo e estou muito feliz mesmo por estar aqui, né? Eu fiquei feliz porque eu acho que a Titi é uma das astrólogas que conseguem fazer minimamente isso. Ela consegue ser séria nos podcasts, no site dela, nos artigos que ela publica e etc. Ela consegue ser séria, mas ao mesmo tempo ela consegue ter uma leveza e, consequentemente, ela deve conseguir acessar esses tiktokers, digamos assim, entendeu? Mas eu acho que nosso papel é esse mesmo, é levar a seriedade, mas a gente tem que pensar numa maneira de levar a seriedade. Se a gente quiser ampliar a audiência, a gente tem que levar a seriedade até para as pessoas que não estão muito afim dela. E realmente é uma encruzilhada, né? A Titi, eu sei que consegue fazer isso. Mas é um trabalho árduo. Porra, como dá? Eu não acho que eu não consigo fazer tanto isso, sabe? Eu não consigo. Precisaria me reinventar e eu não me considero um cara antiquado. Mas eu não consigo acompanhar, sabe? Daqui a pouco é 5G, metaverso, eu tenho dificuldade até de entender certas coisas, né? No tocante a essa tecnologia, tudo que permeia esse estilo de comunicação, né? Mas ainda assim, acho que se a gente quiser caminhar junto aos jovens e semear alguma coisa, a gente tem que aprender a falar com eles. Outro dia eu me peguei falando isso, né? Tem que atingir a juventude, as pessoas mais jovens. Eu pensei, eu estou ficando velho. Eu me qualifiquei como antigo, né? Que tem que acompanhar os jovens. Meu pai falava isso. E agora eu falo, só que tem uma coisa, né? A velocidade com que as gerações ficaram diferentes é muito grande. Tem as gerações. Eu sou da geração Baby Boomer, soube outro dia, né? Que é a geração pós-guerra, que tinha que vencer, trabalhar, garantir o dinheiro, aquela coisa. Aí depois veio a geração X, se não me engano, enfim. Mas eu vendo as outras gerações que estão colocadas, né? Essa última geração, ela veio da tecnologia, da informação rápida. Agora, essa geração de informação necessária rápida, ela vai ficar meio à parte do que é a questão mais da seriedade, será? Eu fico pensando, o mundo perdeu a seriedade, perdeu a consistência, e nós vamos ficar na mão de uma mídia que nos manipula, que nos faz votar em quem não deve? Enfim. Enfim, né? Existe algum tipo de estudo na publicidade, alguma coisa assim, do que essas gerações estão precisando, de repente? Eu digo isso porque, de repente, para a astrologia, o que essa geração precisaria? O que nós poderíamos fornecer para essa geração nova que pudesse suprir suas necessidades? Como seria isso? Eu fiquei pensando, não consegui entender uma resposta. Mas você, como está sempre na mídia, né? Mas não sei se eu tenho essa resposta também. Acho que é uma coisa que eu me pergunto todo dia, assim, porque a gente meio que tem que ceder em alguns momentos. Eu me pego cedendo, né? Às vezes é uma linguagem, um post, às vezes a gente faz um teste, né? Deixa eu falar assim para ver se eu atinjo ali as pessoas.
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho conflitos internos muito grandes, assim, porque eu acho que a gente não pode ceder completamente. Então, às vezes, eu falo assim, não, eu vou escrever do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, se a pessoa quiser, ela vem ler meu conteúdo, ela vem ouvir o meu conteúdo, né? E eu acho que a gente meio que tem que ir fazendo isso, né? Eu costumo dizer, eu sou geminiana, né? Que eu tenho um trabalho ali dobrado, porque eu tenho, assim, eu acho que quem me acompanha mais vê, eu tenho o lado que, às vezes, até ou parece ser, né, mais superficial, que é o, oi, vem aqui falar comigo que eu tenho uma coisa para te falar, mas, quando a pessoa chega, ela vai encontrar essa estrutura de mais consistência, o que é um embasamento, o que é astrologia de fato. E a gente tem que ficar repetindo sempre o que é astrologia. Não é? Eu já falei isso uma vez. Tem lá no meu site, num artigo de 20 anos atrás, o que é astrologia. Não, eu preciso falar toda semana o que é astrologia. Eu preciso introduzir tudo que eu faço, dizendo o que é astrologia. Eu preciso, às vezes, explicar até para o cliente, porque hoje a gente tem cliente que vem porque ele leu umas coisas legaisinhas lá na internet e ele fez o mapa dele no Google, né? E aí a pessoa, você faz todo o mapa e aí você acaba a consulta, a pessoa fala assim, agora você vai falar da minha Lilith? Agora você vai me explicar o que significa cada casa astrológica? Tipo, era o que eu estava fazendo até agora, né? Eu estava justamente explicando o que é o seu mapa astrológico, né? Só que a gente, justamente na consulta, a gente está ali para traduzir o astrologuês, a gente não está ali para ficar falando astrologuês, né? Até falo isso, né? Eu como cliente, quando eu vou, né? O Robson é meu astrólogo, ele sabe disso, testemunha aqui, né? Eu não quero ouvir astrologuês dele, porque o astrologuês eu conheço. Vou fazer a consulta porque eu quero uma tradução e eu levo isso para o meu cliente. Só que as pessoas vêm com esse pensamento pré-formatado, muitas vezes de coisas muito erradas. Em curso, isso ainda é muito mais difícil, porque quando a turma vai avançando, a gente vê que a pessoa não conseguiu, às vezes, substituir aquele conhecimento equivocado que ela foi juntando ali pelo que você está passando, né? Então, eu acho que tem sido muito difícil ser astrólogo. Acho que, assim, é uma coisa até que eu gostaria de ouvir de vocês, né? Mas eu acho que é um trabalho diário, um exercício diário. Essa questão da linguagem, né? Eu acho realmente que a gente tem que buscar uma leveza para acessar, porque não dá para a gente ir no técnico, não dá para a gente ser super sério, mas leveza não pode ser sinônimo de superficialidade e de falta de consistência. E a gente que tem o conhecimento, a gente tem que passar isso, transmitir isso de alguma forma, né? Olha, esses mecanismos todos que nos fariam um trabalho... Eu lembrei de uma coisa agora. Outro dia eu estava vendo um zap da televisão. Você tem 500 canais, só 3 prestam, né? Mas você estava lá no zap da televisão. Eu nem lembro que isso foi um Discovery da vida, mas eu estava passando por lá. Eu vi uma série, vi um episódio de uma série muito antiga. E é antiga mesmo. Alguém deve conhecer O Mundo de Big Man. Quem lembra disso? O Mundo de Big Man. Eu conheço. Não é verdade? Isso é antigo já. E eu estava vendo, gente, né, o cara ele consegue fazer a ciência ser muito palatável, divertida e correta. Eu pensei, alguém tem que fazer isso pela astrologia. Mas como fazer esse tipo de coisa num tipo de disciplina, ou de matéria, ou de arte, ou o que for, né, que é tão ampla e, às vezes, esbarra muito o que é crença também. Né? Eu falei, como é que a gente poderia fazer esse tipo de coisa? Não só eu, nós, astrólogos, né? Como divulgar uma astrologia com uma seriedade que o Bickman faz, né? Mas de modo leve também. Então, até pensei, vamos juntar uns amigos meus, fazer uma série, os Bickmans astrológicos, alguma coisa assim, sei lá. É uma ideia. Eu acho assim, Robson, eu acho que a gente tem que diferenciar bem a publicidade tradicional do que muita gente tem feito ultimamente, que é conteúdo, né? A publicidade, cara, ela tradicionalmente ela é efêmera e superficial, ela se vale disso. Ela é uma linguagem... A publicidade, ela quer falar rápido sobre um assunto só e fazer com que o cara compre, meu. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho dentro desse esteio todo, introduzir alguma substância que os caras de comunicação digital chamam de conteúdo, para que a gente possa falar sobre astrologia. Como é que a gente vai falar de astrologia sem ter conteúdo, entendeu? Quer dizer, tem um monte de gente que fala, né? E a Titi lembrou bem, as pessoas vêm com as coisas prontas, né, meu?
Eu li um mapa semana retrasada. A pessoa fez uma única pergunta para mim, uma única pergunta apenas. Ela perguntou como que o Mercúrio retrógrado interfere no mapa dela. E aí eu estava ouvindo a mesa anterior, a Celisa comentando sobre esses estereótipos, qual é o regente do ano, qual é não sei o quê, o inferno astral. As pessoas já vêm com isso pronto. Né? E as pessoas vêm com isso pronto numa consulta astrológica, as pessoas já vão com isso pronto numa consulta médica, numa psicoterapia, porque elas leem no Google e elas acham que aquilo basta para elas interagirem sobre aquele assunto com quem quer que seja. E esse é um problema, cara. É um problema atual. Né? Eu tenho 2 filhos, uma de 18 e um de 16. Desde que eles nasceram, é uma briga isso, sabe? É uma briga. Eu sou professor universitário, eu sou acadêmico de formação. Cara, eu quero que eles leiam, eu quero que eles conheçam as coisas, eu quero que eles se interessem por coisas, mas eles não se interessam. Pois é. Isso é um problema ou é uma situação da geração? Que, por exemplo, as pessoas não leem mais. Isso é uma situação que deve ser resolvida ou nós temos que nos adaptar a essa questão? Como é isso? Puta, aí... Difícil, eu acho que eu sou... Bom, com 2 geminianos na sala, eu vou ser sempre o velho aqui, né? Você tem Lua em Gêmeos? Mas, assim, não, eu tenho Lua em Gêmeos, eu tenho Lua em Gêmeos. Cara, para mim, eu vou ser antiquado. Isso é um problema. Eu não tenho que me adaptar a isso, cara. Desculpa. Isso é um problema, As pessoas não lerem coisas, não dá. É um problema. Para mim é um problema também, Robson. Vou dizer que para mim é um problema as pessoas não lerem. Eu estive na Bienal, né? Você falou que a média foi 7 livros por pessoa. Eu, meu marido e minha filha compramos 37 livros. Acho que a gente superou bastante a expectativa. Gêmeos, né? Gêmeos. É que eu não fui. Mas, enfim, deu uma esperança. Tinha bastante gente jovem comprando livro. Eu fiquei esperançosa, assim. Eu acho que a gente tende, assim, né? As gerações elas tendem a combater muito a geração anterior, né? Eu tenho um pouco de esperança, assim, na geração da minha filha que tem 7. Tô achando que essa geração A, né? Essa geração aí pode mudar um pouco as coisas. Mas isso é um problema também na produção de conteúdo, porque a gente escreve, às vezes, um artigo longo, eu falo, estou lá explicando o que é astrologia, meu artigo está maravilhoso. Meia dúzia de pessoas vão ler. As pessoas vão ler o post curto, e, às vezes, ainda eu estouro lá, sempre estouro os limites de caracteres do Instagram. Aí a pessoa vai lá e marca o amigo e fala assim, o texto é longo, mas vale a leitura. Eu falo, longo? Eu cortei Ela nem o leu, texto, né? Mas é interessante, eu dividi né? isso em 10 posts, a pessoa acha o texto longo. Né? O podcast começou com 1 hora, ele tem meia hora agora, porque é o que o pessoal ouve, a demanda que vem, que é o tempo mais ou menos que a gente tem que ter ali. Porque passou disso, as pessoas não querem mais se dedicar àquilo. Para mim, isso é um problema, e eu acho que isso contribui muito, né, para tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, eu dou aula ao vivo, você dá aula ao vivo também, né? Eu acho que eu sou uma pessoa abençoada, que a maior parte dos meus alunos fica de câmera aberta, mas nem todos. Não tenho certeza se todos estão lá. Meu marido é professor universitário, nenhum aluno dele fica de câmera aberta. Né? Futuros aí, jornalismo, rádio, TV, enfim, documentário, tudo isso. As pessoas não ficam, você não sabe se a pessoa está lá, do outro lado. Né? Então, a gente não tem, assim, a gente tem que ser interessante o suficiente, a gente tem que se reinventar o suficiente para isso. Né? Mas é complicado. Percebe? Só para não perder o gancho. Percebe a encruzilhada? A gente tem que se fazer interessante de uma maneira que a gente não sabe, cada vez com menos tempo, ou com menos cliques, ou com menos páginas, e ainda tendo que pesquisar antes quais são as palavras-chave que estão sendo mais utilizadas no momento
para que a gente possa ser replicado. Puta, é muito para mim. Então, velho. é aí que eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo, né? É, então. Eu tenho 3 formações nessa área, né, de comunicação. Fiz várias pesquisas aí com astrologia e mídia, comunicação e tal. E eu sou meio rebelde. Tem coisa que a palavra-chave é essa, mas não vou usar. Né? E tudo bem se não alcançar 1 milhão de pessoas. E eu acho que tudo é objetivo. Então, essa questão da mídia, né, muitos alunos perguntam, mas eu tenho que estar na mídia? Ter não tem, né? A maior parte dos meus clientes são daquele famoso, tradicional boca a boca, de quando a gente começou lá atrás, e que hoje, se eu atender uma porcentagem muito pequena dos clientes que eu já tenho, eu encho minha agenda do ano. O meu trabalho na mídia, ele é voltado à divulgação do conteúdo astrológico. Eu considero até que é uma causa social. Né? Então, eu faço esse trabalho com menos preocupação. Agora, quem depende da mídia para ganhar o seu sustento, vai ter que correr mais atrás de se ajustar e de se adaptar 100% à demanda que tem ali. Então, tem isso. Né? Sérgio, eu tive a sorte de ter um filho, desde pequenininho, na astrologia. Desde que criança já havia astrologia e sempre foi nessa questão. Sua filha também já nasceu no meio astrológico. Já é astróloga. Você, no meio do caminho, você virou a chavinha e se tornou astrólogo. E seus filhos já grandes, já, né? Como foi dessa geração dos seus filhos? O que eles entendem que é astrologia e que vocês, de repente, se tornaram astrólogo? Bom, quando eu virei a chavinha, eles eram um pouco menores. Eles entenderam a minha intenção e eles se interessaram pelo assunto instantaneamente, entendeu? Mas eu também... eu não sei se eu reputo isso ao quanto a astrologia é interessante, que a gente sabe que é, né? Mas ao fato de eu influenciá-los como pai, entendeu? Sim, eu sempre tive uma excelente relação com eles, e assim, eles entram na minha, né? Agora menos, porque agora eles estão aprendendo muitas coisas com os outros, né? O que é um processo natural também. Então, quando eu resolvi meter a cara em astrologia e estudar e ter isso como profissão, eles quiseram saber, né? Ah, que legal, não sei o quê. Eles até falam para colegas, amigos sobre isso, que eu sou astrólogo, pá. E pelo que eles comentam, alguns ficam curiosos pela excentricidade que ainda envolve a coisa, e outros não entendem nada e nem perguntam nada. Falam, legal, ok, porque nunca ninguém falou sobre, ou se os pais falaram, tipo aquela coisinha, então você é assim, sabe? Você é do signo tal, você então é assado. Não mais do que isso. Mas eles se interessaram. Eu acho que o interesse pela astrologia, ele não depende da faixa etária. Eu acho que a profundidade, eu acho que a intenção de querer se aprofundar nas coisas, sim, é um reflexo da faixa etária. E a astrologia está nesse contexto, meu. É assim que eu vejo. Minha filha até se justifica já com a astrologia. Outro dia estava sagitariana, né, de Sol, Vênus e Lua, estava chorando. Falei, filha, está chorando tanto, nem parece sagitariana. Eu tenho ascendente em Câncer, mãe. Eu choro. Olha o que eu dei, o conhecimento que eu dei para ela justificar as coisas. Eu nunca... Bom, as pessoas têm uma imagem do que é astrologia. Eu nunca me preocupei muito em perceber preconceitos com relação a eu ser astrólogo. Nunca tive essa dificuldade. Nunca me vi sendo excluído. Nunca tive essa condição. Nunca me importei também com isso também. Mas hoje em dia, lembro de um caso interessante, uma pessoa jovem que eu conheci, né, uma festinha e tal, eu estava conversando, batendo o papo, para saber que eu era astrólogo, né? E não sei por que motivo eu falei, mas tem uma geração meio riponga, que é meio complicada, né? Ela falou, vai você falar de riponga, você é astrólogo, né? Aí eu pensei, ela tem a imagem que a astrologia é o cara hippie que de repente despirocou e lê mapa por aí, né? Robson, mas eu sofri bastante preconceito já conversei sobre isso com você bastante, né?
Primeiro, acho que pela minha profissão anterior, o direito, meus amigos do direito, até hoje, quando eles vão me apresentar para alguém, eles trazem todo o meu currículo de quando eu era advogada, mas todo o meu currículo acadêmico, como se para dizer, ela é inteligente, mas ela é astróloga. Deu nisso, né? No mundo acadêmico, eu sofri muito preconceito, né? Eu fiz 2 pós em comunicação e jornalismo, mais mestrado, e era tudo assim, indicar um livro, lá vem ela, deve ser um livro esotérico, né? Deve ser. Então, assim, existe isso. Sexta-feira eu fui renovar minha carta de motorista, né? E aí a médica que fez o exame falou: você trabalha com o quê? Eu falei: sou astróloga. Ela: ai, que maravilha que deve ser olhar para a cara da pessoa e já saber tudo sobre ela, né? É verdade, Aí eu inclusive falei, a sua. Né? antes fosse. Antes fosse, né? A gente tem que calcular uma. Eu ainda paro e tento explicar, mas eu particularmente sofro bastante, assim, porque entre jornalista, entre advogado, entre as áreas que eu transito aí, eu acho que ainda existe muita ignorância, né, no sentido do não saber o que é o que a gente faz. Eu também. No meio acadêmico, direto. É que assim, porque eu não deixei minha atuação acadêmica para se tornar apenas astrólogo, né? Eu faço os dois. Mas como eu tenho modéstia à parte, uma formação acadêmica muito sólida, doutorado, essas coisas todas, então se o cara vem com muita, o cara não vem com muita piadinha para cima de mim, porque ele conhece normalmente o meu currículo e, assim, na maioria das vezes o meu é melhor que o dele. Porém, tem preconceito, tem piada. O meio acadêmico, cara, eles acham que tudo aquilo que não for científico, comprovado pelo método científico, etc., não vale. Não tem validade, entendeu? A astrologia, ela... já vi alguém, acho que... não me lembro quem... dizendo que ela é uma hermenêutica. E, como tal, ela não segue os preceitos do método científico, como a física, a astrofísica, que vocês estavam falando há pouco, como a maioria das ciências faz. Então, os caras, e tem aquela coisa, né? Tem isso aí, o cara, e aí? Sabe? Que tipo de droga você toma quando você vai fazer isso? Os caras acham que é coisa de... Porque é mais fácil fazer piada sobre o que não conhece do que tentar conhecer, né? Acho que eu já comentei até em outra astrológica, né? No meu trabalho de mestrado, que foi relacionando astrologia e comunicação, a minha nota final foi 9,5, porque a mesa tinha junto ali na avaliação o coordenador do curso, e ele disse que era um trabalho que merecia 10, mas se algum dia o MEC achasse ruim ter astrologia no trabalho e ele ter dado um 10, ele tinha que ter esse meio de margem. Se isso não é preconceito, eu não sei o que é. É verdade. Agora, nós vemos hoje a astrologia sendo divulgada, o que não é astrologia, né? Nos memes da vida, os TikToks e tudo que mais por aí. Falando dos signos traidores, dos signos ciumentos, dos signos cornudos e assim vai. Eu vi os signos mais cornudos. Falei, como assim? Tinha gêmeos lá. Falei, não, ele pode cornear, mas não. Mas, enfim, eu fico pensando, esse tipo de mídia que é avassaladora está fazendo uma imagem da astrologia. Muito mais avassaladora do que foi anteriormente. E qual é o futuro de nós, da astrologia nesse caso, então? E a astrologia cresceu, a busca, em torno de 330% nos mecanismos de busca durante a pandemia. As marcas usam muito astrologia, né? A gente vê muitas marcas que têm linhas astrológicas ou que usam astrologia na divulgação, e a maior parte não contrata astrólogo. Eu vivo passando orçamento, não fecham, muitas vezes nem vem retorno, e dali a pouco você vê a campanha no ar com um monte de conhecimento, de conteúdo que não tem nada a ver com astrologia, né? E é isso, é uma marca que alcança milhares de pessoas, enquanto a gente alcança uma parcela ali, né? Então, assim, não sei dizer qual é o futuro, mas eu acho que a gente tem um árduo trabalho pela frente se a gente quer
trabalhar nessa direção de divulgar o que é a astrologia, né? A astrologia tem muitas fases, né? Já vi algumas fases da astrologia. Onde ela é, de repente, muito popularizada, desde o tipo como chamava o Walter Mercado, né? Que, nossa, aquela imagem horrorosa da astrologia, mas as pessoas buscavam o Walter Mercado, né? No Ligue Já. Isso é uma coisa muito antiga também. No Ligue Já. E depois, mas a astrologia não é só isso. E buscavam, e a astrologia subia mais uma vez. Mas sempre tem essa coisa, era execrada, mal vista, e depois subia. Agora, né, eu tenho percebido isso, não sei se é conclusivo isso, mas ela está sendo muito mal falada, ou mal vista, ou mal divulgada. Eu não sei até quando, daqui a quanto tempo ela vai começar a voltar a ser uma coisa mais concreta, mais séria, não sei. Tem bastante gente se interessando, né? Então também acho bastante gente se interessando, bastante gente vai procurar um conhecimento mais adequado, né? Uma boa formação, astrólogos. Quando a pessoa começa a acompanhar um bom astrólogo, ela começa a ver que aquilo que ela acompanhava não era uma coisa assim tão legal. É um trabalho de formiguinha. Acho que falta muita união da parte dos astrólogos para fazer isso. Acho que eu vejo isso como um ponto aí falho, né? Nosso, e acho que a gente tem que ir ocupando de alguma maneira assim esses espaços, mas eu acho que é um trabalho para a vida toda, na verdade, né? Eu acho que é isso mesmo. O tema aqui, né, foi bem criativo no título do tema, é fast food ou é à la carte, né? A gente sabe que é à la carte, né? A Celisa acabou de dizer aqui na outra mesa que é individual, né? Trabalho de alfaiate, né, Celisa? Mas essa divulgação toda, ela é fast food, né? Fast food é bom? Não. Muita gente come, mas também tem muitos que saem do fast food e passam a consumir coisas melhores depois que passa a conhecer essas coisas melhores, que é o que a Titi falou. Mas entendeu? é por isso, justamente, por ser à la carte tão individualizado e personalizado, que é tão difícil fazer um trabalho na mídia, porque quando você pensa em mídia, a gente está falando com muitas pessoas. E aí uma coisa, né, que a gente não entrou, a gente nem vai ter tempo de entrar, é que existem mídias e mídias, né? Porque uma coisa, por exemplo, é a televisão, as mídias tradicionais, onde você tem que levar um conteúdo bem mais superficial. Eu tive essa experiência, né, 4 anos lá no programa Mulheres, que tem que ser o mais básico, né, que é signo, só que, ao mesmo tempo, quando o conteúdo superficial ele tem um conteúdo por trás, ele tem uma boa fundação, você consegue, eu vou usar uma palavra péssima, mas capturar aquela audiência. E tem o conteúdo mais personalizado, né? Então, tem o conteúdo dos nichos, dependendo das redes sociais, né? O caso do podcast, que tem sido uma experiência muito legal, nossa, né, minha e da Isabel. A gente tem uma audiência muito boa, levando um conteúdo que não é superficial, né? Apesar da gente ter assim 2 episódios semanais, o que é de previsões tem uma audiência muito superior ao outro, que a gente leva os conteúdos que a gente realmente considera mais relevantes, mas tem uma audiência muito boa. No caso de podcast, a gente tem uma vantagem que quem vai ouvir um podcast normalmente quer muito saber sobre aquele assunto. Então, ele permite que você aprofunde aquele conteúdo. Só que você tem que ter uma mídia paralela que conta para as pessoas que você tem aquilo. Então, olha como é difícil. Eu acho que, às vezes, a gente tem, para chegar no à la carte, a gente tem que oferecer um pouco de fast food. O fast food é um caminho para o à la carte, então. Acho que dá para colocar nesses termos. Quando você fala assim, TikTok, Instagram, é papum, uma mensagem ou outra, muita imagem, né? E aí você traz esse cara que está interessado em mais conteúdo para outras mídias que permitem isso. Para um blog, para um videoblog, para um podcast, permite-se, né? Que nem o podcast da Titi é meia hora hoje. É mais ou menos, em torno Cara, de 30 a 40 meia minutos, hora, 2 vezes por semana. Você consegue dizer alguma coisa que você não consegue num post de Instagram, por exemplo, né? Num blog, você consegue ali, ainda que ninguém queira mais ler 10... Lá na faculdade, quando eu mando o cara ler um texto de 10 páginas, o cara me olha como se eu fosse um extraterrestre. Como assim ler 10 páginas? Eu falei, porque eu falo, existem livros que têm mais de 10 páginas, você nunca leu? Né?
E aí tipo, não, resolva a minha vida em 2 parágrafos. Mas sabe? tem quem lê, e a gente tem que Tem focar. quem Quando eu leia, comecei a trabalhar como astróloga, eu atendi nos primeiros anos de trabalho uma jornalista que eu admiro muito até hoje, e eu nunca me esqueci, que ela falou para mim: Titi, eu escrevo para uma pessoa. Se uma pessoa leu o meu texto, se sentiu tocada e me deu feedback, eu fiz o meu trabalho. Eu lembro dela todo dia, todo o conteúdo que eu produzo. Eu escrevo para uma pessoa. Se uma pessoa gostou do meu conteúdo, eu estou satisfeita. Eu continuo tendo os meus artigos mais profundos no site. E tenho uma audiência de 100 mil pessoas que leem por mês. Não é 1 milhão, mas eu considero gente pra caramba. Né? Então, assim, eu não desisto de fazer isso. Então, acho que a gente não tem que desistir. Vou ficar frustrado, não tenho lá 1 milhão. Não importa, a gente está ali fazendo nosso trabalho. A gente é feliz de trabalhar com astrologia. Né? Eu acredito que todo mundo está aqui ama astrologia. A gente é feliz fazendo o que a gente faz. E eu acho que isso conta bastante. A gente não está ali, né? Só a gente não faz astrologia. A gente não faz astrologia para ganhar dinheiro. Né? Em primeiro lugar. Essas páginas usam a astrologia para ganhar dinheiro, é diferente. Então, a gente também tem que tomar cuidado para dizer assim, quem é nosso concorrente? Porque eu não considero essas páginas minhas concorrentes. Não. Eles fazem outro trabalho. Né? Mas eles, de certo modo, atrapalham um pouco, né? Atrapalha bastante. Atrapalha bastante, né? Atrapalham. Então, eu fico pensando, o que seria interessante para a astrologia? Que tipo de mídia, que tipo de canal, né? Bickman, mundo de Bickman. De repente, juntar uns amigos aí e fazer um mundo de Bickman. Eu até pensei, né? No palco a gente já está. Já topei também. Vamos começar já. Vamos começar já. E, de repente, fazer mais discussões desse tipo. Sobre o que é astrologia, a que serve a astrologia. E para encerrar o nosso bloco, pode falar. Robson, assim, guardadas as devidas proporções, antes da pandemia, você já fazia isso, por exemplo, com a astrovivência, digamos assim. Fazia. Guardadas as devidas proporções. Né? É possível se criar um conteúdo apresentado de uma maneira palatável para públicos que estão no superficial, mas que têm a intenção de passar para o à la carte, digamos assim. Né? Mostrar essa coisa mais leve e depois trazer mais para a profundidade. Sim. Não, a Titi falou bem, A gente não tem que estar fora dessas mídias sociais. O problema não são elas em si. Né? Como tudo na vida, elas têm o lado bom e têm o lado ruim. O que cabe a gente é estar presente de uma maneira sólida, consistente, que contribua para o desenvolvimento da astrologia, mas que também consiga falar com públicos que hoje estão no fast food, entendeu? E estar onde a gente se sente confortável para estar. Isso também é muito importante. A gente não precisa estar em todos os lugares, né? E eu acho que a questão não é só o tipo de mídia, é o que a gente leva para cada tipo de mídia. E essa imagem da astrologia também. Você pode pensar que existe uma astrologia tradicional, eu prefiro chamar de clássica. Né? Tradicional eu acho meio... Parece, não está correto o termo, mas dá uma coisa meio antiquada. Então, eu prefiro chamar de astrologia clássica. Até convidei que eu tinha outro dia sobre isso. Né? Fala-se muito de astrologia moderna, que caiu uma coisa desgraçada. Né? Até comentei na sala anterior. Outro dia eu vi uma pessoa esclarecendo o que era astrologia moderna. É que usa só o signo solar. E ponto, falou só isso. Falei, meio é possível esse tipo de coisa, né? E ficou uma coisa como se a astrologia tradicional é uma coisa de gente mais inteligente e estudiosa do que a nossa astrologia, que é a mesma astrologia, né? Então, eu comecei a usar outro tipo de termo agora. Eu estou forçando isso. Astrologia contemporânea, não é moderna. Porque se a astrologia moderna ficou muito colocada como uma coisa feia, ruim, meme, divertida. Então, eu prefiro a contemporânea. Isso vai dar mais corpo à astrologia? Não sei. Mas eu prefiro, de repente, modificar esse termo. A astrologia contemporânea acho que traz o que é da astrologia antiga, que não é ruim, mas clássica, junto com o que é a astrologia ligada ao comportamento humano e previsões também, no que é utilizado com hoje, respeitando todos os dogmas anteriores. Isso aí. Teremos a presença do Robson num episódio do podcast Astrológicas em breve. Ela me Já entrevistou. gravamos. Ela me entrevistou. Já Quando que vai voar isso? Acho que agora, ou agosto ou setembro, né? Que a gente virginianamente grava com frente. Mas já estive lá, já só para divulgar. Já esteve. Uma pergunta que eu sempre faço. O que é a astrologia? Mas eu dei o troco, viu? Ouçam o podcast que eu fiz a pergunta para ele lá. Ele perguntou. Sempre me perguntaram
pergunta isso. O que é astrologia? Astrologia. Isso, te pergunto isso, né? Porque a gente muda as ideias, muda as extensões das coisas. Mas o que você falaria para uma pessoa que não conhece astrologia? O que é astrologia? Astrologia é uma área do conhecimento que ajuda, que nos guia, né, pela vida, que ajuda a gente a entender quem a gente é, como a gente toma as nossas decisões de uma maneira mais coerente com quem nós somos, nos ajuda a entender como ser melhor quem a gente é de fato, sem querer ser outra pessoa, né? A gente tem o nosso próprio mapa e ver os caminhos possíveis pela frente para a gente tentar escolher o melhor ou se preparar para as nossas adversidades na vida. E a astrologia, ela exige, né, envolve técnica, conhecimento, estudo, prática. Isso. Sérgio Mota, o que é astrologia? É isso, faço as palavras da Titi minhas, mas complemento. Eu acho que também é uma grande oportunidade da gente conhecer o outro, né? Conhecer a si próprio, mas também conhecer o outro. Desde que eu entrei no mundo da astrologia, eu acho que eu me tornei um cara um pouco mais... Tem que percorrer caminhos aí. Eu me tornei um cara um pouco mais tolerante com o outro, porque ela permite que... Não todos, evidente, mas ela permite que a gente entenda a essência do cara, entendeu? Entenda que a pessoa é desse jeito, ela não está falando aquilo daquele jeito, porque ela é assim. Eu acho que é um grande exercício de tolerância também. Além do que a Titi falou, de mostrar os caminhos, né, da gente se guiar por esses símbolos astrológicos incríveis aí que e estão pelo aí. céu, que é o céu real, né? Isso é uma coisa assim como a Celisa, eu sempre incentivo muito, né, essa observação do céu. Ano passado tive uma oportunidade maravilhosa de levar alunos meus para a Serra da Bocaina para a gente fazer um intensivão lá com a observação do céu, foi maravilhoso. Vou para lá de novo agora sem alunos, mas ano que vem pretendo levar alunos outra vez. Ouvindo você falar, né, a Denise Fraga, atriz, ela diz que a astrologia para ela é a melhor ferramenta para empatia. Olha, Acho que que legal. descreve bem isso que você falou. É uma coisa interessante, né? Quando eu estudei astrologia, isso muito tempo atrás, tem uma vez que um dos nossos colegas perguntou, mas o que é o ascendente? Ele falou ascendente, blá, blá, blá. Eu falei, mas onde é que está o ascendente? Ele perguntou, né? Aí o professor falou, está no horizonte, né? Mas onde que é o horizonte, né? Então ele falou, amanhã às 5 da manhã em Ibirapuera. E ele lá no Ibirapuera mostrou, olha o relógio agora, está vendo o sol nascer? Está naquela constelação, está naquele signo que é diferente, né? E lá é o ascendente. Vamos esperar mais umas 2 horas? Aí subiu o horizonte, agora mudou. Agora é outro sinal que vem aqui. Então a gente via na prática tudo isso. Mas naquele tempo, que a coisa mais moderna que tinha era retroprojetor. Hoje em dia, né, tem os sites, tem os bons programas, que são excelentes, né? E tem os sites também. O que acontece hoje em dia? A pessoa não olha mais para o céu. E é o nosso campo de atuação. Então, temos que voltar até a olhar o céu de fato mesmo, né? E não só olhar a tela. Porque a tela, né, você vê a tela o tempo todo. Você está vendo tela por aqui agora. E você acorda e vê a tela do seu celular, vai para o escritório celular de novo, a televisão, a vida é uma tela. E esse metaverso, né, nos faz ficar distante do que é a realidade, né? E a astrologia é a realidade. A astrologia ela é a natureza funcionando. Agora, se você não vê o céu funcionando, como você quer descrevê-lo naturalmente, né? Mas, enfim, temos um grande trabalho para fazer à frente por aí. Sem dúvida. Exatamente. Olha, muito obrigado, viu? Sérgio, Titi, sempre bom tê-los aqui. Vou chamar mais vocês certa vez, certamente. Pode chamar, chama que Que eu venho. amigo de novo, a gente chama, eles vêm, A certamente. gente adora. Muito obrigado, viu, por esse novo momento na astrologia. Robson, a gente que agradece. É sempre assim o prazer em escala 1000 estar aqui, ainda mais aqui no Mundo Pensante, no novo espaço de astrológica. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado. Também adorei, Robson. Obrigada e obrigada a todos que estão aqui e online também, né? Obrigado. Uma coisinha só, eu até ia falar com a Bruna e esqueci. Nós estamos ao vivo pelo Zoom, né? Também no ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E as pessoas não estão vendo quem está no nosso auditório. Então, eu vou pedir uma permissão. Quem não quiser, esconde a cara, põe máscara. Mas ela vai mostrar um pouco do Ajeitem nosso... o cabelo, ajeitem. Ajeita o cabelo, para mostrar o auditório Mundo Pensante por aqui, tá bom?
certo? Esconde a cara se não quiser. Eu vou colocar no mundo tudo isso. Muito obrigado e até a próxima sala depois, que será sobre astrologia. Esqueci qual é a próxima sala. Mas está no site. Não perca a próxima sala. Obrigado. Até lá.